O episódio de Kamen Rider Gabo foi simplesmente incrível, começando aí com o Thomas melancólico e no final, obviamente, Soma e Hanto resolvendo as suas diferenças, mas também tivemos aí algumas pistas sobre o passado do Suga que eu tô bastante interessada em entender mais. Então, logo de início, a gente vai ter o Soma falando ali com a Sakika, tentando fingir que tá tudo bem, mas obviamente que a Sakika sabe que não tá tudo bem. E nesse momento, o Hanto resolve ir embora, porque ele tá se sentindo mal. Porque o Soma tá mal por causa dele, porque ele acabou sendo um idiota. Ele mesmo fala lá mais pra frente que ele foi um idiota com o Soma, que o que ele fez foi errado, que ele fica tentando colocar a culpa no Soma, mesmo sabendo que o Soma não tem culpa de nada. Então, a gente vê esse momento em que ele tá ali, onde ele trabalhava, comentou, ele fala isso. Então, isso é muito reflexo. Então, a gente vê que ele vai embora exatamente porque ele não quer fazer mais mal ao Soma e ele também quer ficar sozinho porque ele acabou descobrindo o que aconteceu ali realmente com o seu mentor. Então, é um momento pesado, é um momento muito melancólico. E do absoluto nada, ele esbarra num cara e os três caras ali resolvem que vamos bater no Hanto. Tipo assim, do nada, o cara ferrado, triste, já estava ali no fundo do poço e ainda apanhou de três caras aleatórios. Coitado, gente, esse episódio aqui pro Hanto não foi nem um pouco fácil. E temos o Lakia falando que vai atrás do Suga, porque ele já sabia onde o Suga estava, porque a gente sabe que o Neve levou ele, e ele não se desconfiava do Suga realmente. Tanto que a gente vê que ele foi conversar com o Suga, mas ele não sabia que o Suga estava por detrás dos Bitter Gabo, então ele vai pra lá, aqueles que vai destruir tudo do Suga. Ele já vai lá no ódio, o Lakia, para destruir o laboratório, destruir tudo, para não ter mais Bitter Gabo. Então, eu adorei esse momento e, obviamente, que a gente vai ter aí a grande questão desse episódio, que é o acerto entre o Hanto e o Soma. Também o Hanto entender que o que aconteceu com o mestre dele não é culpa, com o mentor dele. Então a gente vai ter esses momentos, flashback dele com o mentor. Então a gente vai ter ele andando triste pela rua, até chegar ali onde ele trabalhava, né, com o mentor dele, que era o guardião dele, era a pessoa que orientava ele, já tinha perdido a mãe. Então a gente vai ter esses flashbacks que eu acho muito legal, exatamente para dar mais emoção. É um episódio triste, começa realmente de forma melancólica, e ele vai falando, pô, eu podia ter ido no lugar dele. Para mim ele já tinha entendido que independentemente dele ter ido lá investigar, que a gente sabe que ele ia investigar, ele ia ficar ali vigiando, mas ele acabou tendo uma pista sobre o monstro, que na verdade era um Goshizo do Soma, e ele vai atrás do monstro pequeno, né, que falam ali para ele, e o mestre foi, mas aquilo foi encomendado. O Suga falou, então para mim aquilo já estava bastante claro, mas não, ele ainda trouxe esse tópico que ele deveria ter ido, ele ter ido, não adiantar de nada. O mestre dele só não ia ser pego ali naquele momento, o mentor dele, mas ia ser pego em outro momento. Então, assim, não ia ter muito como fugir. O mentor dele ia ser pego em algum momento porque foi encomendado exatamente pelo Suga para ele aceitar passar pelaquela operação, virar o Kamen Rider Valley. Então, isso foi tudo ideia do Suga e do Nieve juntos, combinados. Então, não tinha muito para onde fugir. Aí ele diz, não deveria ter procurado monstros, porque não teria acontecido. E ele se coloca muito como culpa. Ele fala que foi um idiota com o Soma, que o Soma não tem culpa de nada. E assim, ele grita. É um momento muito forte. Chega até a bater cabeça ali no quadro. O Soma chega, tenta acalmar ele. E ele pede pro Soma ir embora, que ele quer ficar sozinho e tal. E aí a gente vê depois ele comprando frappé de chocolate para ele e pro Hanto, mas o Hanto não gosta muito, diz que prefere uma bebida quente e tal, que geralmente traz mais conforto, em momentos tristes como aquele seria melhor uma bebida quente e tal. E aí a gente vê o que o Soma fala, que não é culpa do Hanto, e realmente não é culpa do Hanto do que aconteceu. Ele é uma vítima. E eu achei muito legal ele falando que várias vezes ele pensou o que ele poderia ter feito de diferente. A gente sabe que o Soma também se sente culpa pela morte da mãe, que ele poderia ter tentado fazer alguma coisa, mas ele não tinha que fazer, não tinha como. Então é muito legal porque ele fala que eles têm que seguir a vida, deixar essa tristeza para lá, tentar melhorar, né, essas tristezas, tentar proteger as pessoas e exatamente seguir em frente. Então eu acho muito legal porque é aquilo, ficar preso ao passado não traz nada, a gente não pode mudar o passado, a gente não tem como alterar o que já passou, mas a gente tem como alterar daqui para frente, a gente tem como mudar o nosso futuro, a gente tem como tomar decisões diferentes, decisões que tentam diminuir o que aconteceu no nosso passado, mas apagar, a gente nunca vai apagar o passado. Eu achei esse momento muito importante exatamente por causa disso, porque a gente tem que olhar daqui para frente, o que tá para trás passou, a gente tem que entender o que aconteceu, amadurecer
e fazer coisas melhores, tomar decisões melhores. A gente vê o Suga conversando com o Bittegabo, porque ele está interessado no que o Suga está fazendo, e obviamente aquela musiquinha de Niná no fundo, bem bizarrinha, e ele vai falando que ele quer fazer uma nova forma de vida, essa forma de vida que é a mais forte que já existiu, uma forma de vida forte, que não morra, que seja longevínea. Então a ideia dele é fazer realmente aí uma forma de vida que vive por muito mais tempo, que seja forte, que não vai ser derrotada, morta por outras pessoas. Então esse é o plano dele. Então é por isso que ele quer tanto o Hanto e pegou ali o DNA exatamente do Soma para criar esse ser. Ainda não entendi muito bem, mas obviamente a gente vai ver o Lakia chegando, porque ele já estava indo para lá, mas o Suga obviamente foge, manda o Bittegabo lutar e ele foge porque ele não quer ali enfrentar. Então a gente vai ter ali o início da luta do Lakia com o Bittegabo, mas ele acaba depois destruindo tudo. Eles vão ali para uma sala bem bizarra mais para frente do episódio. Eu fiquei assim, gente, o que foi isso? Porque assim, a sala é muito bizarra. Tem várias coisas de criança, tem berço, tem brinquedo. Parecia assim ser uma sala de bebê mesmo, sabe? Um local onde ficava algum bebê, alguma criança. E, obviamente, o tanque imenso com vários e vários Bittegabo, muitos Bittegabo. É uma cena bem bizarra, que tá tocando aquela musiquinha de Niná bizarrinha no fundo. E, obviamente, o Lakia acaba destruindo tudo, destrói todos os Bittegabo, destrói o tanque. A gente vê aquela água saindo. E a gente vê também uma foto do Suga com o bebê no colo. Então, ele meio que quer ter um filho, porque ele perdeu o filho dele. O que aconteceu com o filho dele? Isso dá a entender. Mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque a gente vai ter flashbacks também com relação a isso. E, obviamente, que o Suga vai encontrar quem? Obviamente, o Soma e o Hanto andando. E ele vai falar que o Hanto precisa dele, que ele precisa da tecnologia dele. E o Hanto vai falar que não precisa, que ele não quer saber, que ele vai arranjar um jeito dele ficar mais forte, que ele não quer saber, que ele nunca mais vai precisar da ajuda do Suga. E eu achei muito legal isso, porque obviamente o Hanto tá pau da vida, tá com raiva, tá com ódio. A gente viu todo o desespero, todo o sentimento de culpa dele lá no início do episódio. Então, obviamente, ele ainda tá com muita raiva do Suga. O Suga simplesmente matou ali o mentor dele, né, junto com o Nieve, que ele tava ciente do que Nieve ia fazer, fez essa operação nele, acabou fazendo vários Bittegabo, que tá atacando pessoas, que pode matar pessoas. Então, assim, ele tá fazendo coisas que, obviamente, o Hanto não quer. O Hanto se sentiu enganado, ele se sentiu vítima, ele foi usado. Então, obviamente que ele vai estar com muita raiva aqui do Suga. Mas a gente vê que mesmo ali, com o uniforme ali, né, com a roupa do bolo de morango, o Soma não tá dando conta. Vale falar ainda que o Soma ainda está enfraquecido, mesmo ele já tendo começado a melhorar a relação dele com o Hanto, ele ainda está enfraquecido. Então ele está com dificuldade real de lutar. Só que a gente vê que o Suga ele quer o Hanto, ele quer levar o Hanto, porque é o experimento dele, ele ficou anos e anos fazendo cobaia, a gente vê que foi 20 anos no episódio passado, e que ele não quer perder o Hanto, porque é a primeira cobaia que deu certo, ele não quer perder isso. Então ele quer o Hanto, então ele cria exatamente uma motocicleta, o Soma, para o Hanto fugir. Ele foge. Ele foge no sentido de ir até o dente, que eu achei genial, porque ele queria uma forma de se transformar. Então ele já chega lá pedindo pra arranjar alguma coisa de ajudar o Soma. O Soma tá precisando de ajuda, ele precisa se transformar, ele tá desesperado. Então ele vê o cinto do Lakia, ele chega a pegar, mas aí ele, o dente explica que não é o cinto do Lakia, que ele reproduziu ali o cinto do Lakia de uma forma em que o Hanto possa utilizar e que não force o coração dele. Então não é exatamente igual, e sim algo que sirva para o Hanto. E ele vai, pega o cinto, pega o Goshizo, que está vazio, como a gente descobre depois, porque ele não conseguiu reproduzir o Goshizo. Vale lembrar que o Lakia também pegou ali o cinto e o Goshizo, então ele não teve também muito tempo para trabalhar nisso. Eu não sei se ele vai conseguir desenvolver mais para frente esses Goshizous, porque a gente vê que ele não conseguiu desenvolver. Ele fala que achou que ia conseguir, mas que foi o Nieve que desenvolveu e tal, mas também a gente tem que ver que o Nieve tem muito mais tecnologia, ele tem um puta laboratório, sem falar que ele ficou praticamente o quê? Um dia com aquele cinto? Ele não ficou quase tempo nenhum com aquele cinto para realmente poder estudar, então quem sabe mais pra frente ele consiga fazer Goshizous exatamente para o Hanto utilizar, e obviamente que ele vai voltar porque ele quer ajudar o Soma, então ele vai se transformar e não consegue. E aí ele vai pra cima do Suga, até porque ele tá apanhando demais o Soma, ele acaba caindo, quase que desmaiado, ali se destransforma, e ele vai na força do ódio.
Adiantou de alguma coisa? Não, mas ele vai na força do ódio, o Ranto, porque ele quer vingar ali o que aconteceu com o mentor dele, ele tá com raiva de ter sido usado de tudo que aconteceu, ele tá com muito ódio do Suga, então ele vai pra cima mesmo não estando transformado, e é muito legal porque depois o Soma levanta, protege ali o Ranto e os dois começam a lutar destransformados, até que de tanto apanhar, sai o Goshiza de frappé de chocolate, aquele frappé de chocolate que eles comeram lá antes, que exatamente quando ele tava conversando, falando que o Ranto não era exatamente culpado, e sim uma vítima. Então, nesse momento, ele acabou fazendo este Goshizol, mas o Goshizol não tá conseguindo sair. A gente sabe que às vezes pode ficar preso, a gente já tinha visto que o Dente tirou um Goshizol de dentro dele, porque ficou preso por causa desses problemas emocionais que ele tá tendo, o Soma. Então, ele vai e entrega pro Ranto, exatamente pro Ranto poder se transformar e lutar contra o Suga, que leva uma senhora surra. Ele leva muita, mas muita surra mesmo. E eu achei muito legal. No episódio passado a gente viu eles destruindo a garagem, agora eles foram destruir a biblioteca, porque eles estavam no local de fora, pararam dentro da biblioteca, foram destruindo tudo. A gente vê que sai até um golpe extremamente forte ali pela janela, quebrando tudo, e eu fiquei, gente, eles vão destruir daqui a pouco a cidade toda. Semana passada foi a garagem, agora a biblioteca, no próximo episódio vai ser o quê? A floresta? Porque no próximo episódio a luta vai ser na floresta, assim, eles estão destruindo bastante coisas, mas obviamente a gente vai ver a derrota do Suga. Eu fiquei meio assustada, será que ele morreu? Será que ele não morreu? O Suga e tal? Mas não, ele não morreu, mas antes a gente vai ver ali, né, o Ranto e o Soma se dando bem. Enquanto ele foi lá no Dente, ele também pegou um doce pro Soma, o Ranto, então ele tá carregando ali o Ranto, só que ele sente fome, aí o Ranto entrega esse doce, mas antes ele fala que apesar deles terem vários problemas entre eles, e que eles vão continuar tendo esses problemas, que ele gosta do Soma. Então assim, eles realmente se acertaram. Eu gostei demais dessa fala dele falar que gosta do Soma, porque no final de contas quem tava do lado dele, quem apoiou, quem disse que ele não era culpado e sim uma vítima foi o Soma. Quem tava ali pra ele foi o Soma. E o Soma já teve do lado dele várias vezes. O Soma já salvou ele 3 vezes. Então eu acho que finalmente agora se acertou as coisas. Ele falou que não quer mais saber do Suga, não vai precisar do Suga, que ele vai arrumar um jeito dele poder, né, lutar e um jeito dele mesmo ficar mais forte, que ele não quer saber da tecnologia do Suga. Então eu achei bastante legal ele verbalizar ali pro Suga isso, e a gente vê o Suga todo arrebentado, e ele fala, né, como os humanos são frágeis. E vale também ressaltar que quando ele tava lá na casa dele, quando o Laki aparece um pouquinho antes do Laki aparecer, a gente vê que a mão dele aqui tava meio preto o pulso, ele tá usando uma luva, deve ter sido aí, né, o que aconteceu por ele ter utilizado exatamente esta roupa. Ele falou que o corpo dele estava envelhecido, a gente viu a mão dele ficando de uma forma estranha, envelhecida, então tá dando a entender que aquilo ali que tá acontecendo no corpo do Suga é por ele ter utilizado exatamente o sistema, esse sistema aí que ele criou, não sei se esse sistema vale também, é um novo sistema, mas a gente vê que ele tá todo arrebentado ali no beco, e ele falando, né, que os humanos são frágeis. A gente vê flashback dele com o bebê exatamente ali naquela casa, provavelmente ali devia ser o quartinho do bebê, onde a gente viu que tava todos aqueles bittergabos e tal, pelo menos é o que dá a entender, porque ele tava ali exatamente com o filho, que eu acho que é filho dele. Não mostra mais ninguém, mas mostra como se ele estivesse olhando, falando com alguém, não sei se é a esposa dele, eu não sei o que aconteceu realmente, mas eu tô bastante interessada em entender o que aconteceu aí no passado do Suga, para querer tanto ele fazer esse ser superior, e ele chega até a falar ali pro Ranto que ele pode virar uma forma de vida suprema, mas se o Ranto pode virar uma forma de vida suprema, porque ele tá tentando construir um bebê, eu acho isso ainda um pouco meio conflitante, mas enfim, no final das contas, o Nieve aparece e fala que agora ele vai assumir as coisas, que agora vai ficar aí no cuidado dele, as coisas, até porque o Suga tá todo ferrado, todo machucado. E termina o episódio assim, gente, eu fiquei em choque porque eu não sei o que esperar, já começamos a ter algumas dicas sobre o passado do Suga. Eu acho que realmente o Suga é humano, até porque ele tava com um bebê no colo, eu não acho que ele é Granote, que ele é alguma coisa, eu acho que ele realmente é humano. Mas vamos ter que esperar aí para ter mais respostas, porque eu acho que ele nem vai aparecer no próximo episódio. Eu acho que agora eles vão voltar ali pra família Stomach, né? Porque a gente viu que no próximo episódio a gente vai ter a família Stomach aparecendo de novo. E o Jeb casou. Tipo assim, o Jeb surgiu do nada, tinha sido esquecido, né? Deixaram ele esquecido no churrasco. Ele vai aparecer no próximo episódio, casado aí com uma menina.
Não sei quem é esta menina, quem é esses 2 personagens novos. Estou bastante interessada em saber. Vamos também ver eles jogando o jogo de basquete. Sakika, Soma, Hanto e Lakia ali jogando basquete. Acho que vai ser bastante interessante. E eles enfrentando um Granute na floresta. Então, a gente tem mais perguntas, eu acho, sobre o Suga. Eu acho que a gente tem muitas coisas ainda relacionadas ao Suga, porque ele quer fazer essa forma de vida suprema. Que bebê é esse que ele está tentando criar? É para colocar realmente no lugar do filho dele. Acho que agora vai fechar, vai cair um pouquinho esse arco do Suga. A gente vai ficar aí uns episódios sem ver o Suga. Aí deve voltar aí para a família Stomach um pouco, até porque eles são importantes sim. Então eu tô bastante aí empolgada. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha de Kamen Rider Gabo? O que você acha que é o Suga? O que você acha que a família Stomach vai aprontar? E o que o Jeb tá querendo aprontar? Porque provavelmente ele vai querer vingança ali, né? Contra o nosso Gabo Vermelho, porque afinal de contas ele matou a Cheetah, então ainda tô querendo saber mais e ver mais do Jeb, porque a gente já tava comentando aqui, cadê o Jeb? Jeb sumiu, então acho que vai ser bastante legal, então deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Kamen Rider Gabo, e se você gosta de animes e tokusatsu, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder os próximos episódios. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final, até o próximo vídeo e tchau!